Bom dia, Otaviano, Hugo, Carvalho, a todos que estão nos estúdios, Edilson Filho, Nicolas, Jefferson Marcelo aqui na direção das imagens. Pois é, Otaviano, começa a chuviscar bem fininho, o cabelo da gente vai acompanhando esse clima. Tá uma neblina um pouco forte, eu tive que tirar o óculos para não embaçar, para que a gente possa conseguir enxergar as informações aqui para passar para o ouvinte da 92. Ontem aconteceu a live no gabinete do prefeito Gustavo Marques e esteve presente a sua equipe nessa live, Breno Miranda, secretário de Saúde, Jaqueline Santana, diretora da Vigilância Sanitária, Amanda Regina, diretora do Núcleo Epidemiológico e o tenente-coronel Dário, da Polícia Militar do Estado de Goiás. Muito se falou sobre essas novas normas, sobre o que o governador Ronaldo Caiado disse, então ele acatou o que o governador disse. Primeiramente, a gente explana aqui que em Formosa não haverá lockdown. Estão dizendo que há lockdown. Muitas pessoas ontem, Otaviano, até no meio da madrugada, hoje cedo, me perguntando se a cidade iria fechar, se os comércios iriam fechar também. A princípio não. Então a gente vai fazer o seguinte, nós fizemos um resumo do que foi falado ontem. O decreto de número 610 de 17 de fevereiro de 2021 traz consigo algumas atribuições, Otaviano. A gente já inicia falando como é que fica a situação dos bares e restaurantes. No período em que estiverem autorizados a funcionar com atendimento presencial, deverão observar a lotação máxima de 30% de sua capacidade de acomodação. É vedado o comércio e consumo de bebidas alcoólicas em locais de uso público ou coletivo das 22 horas às 6 da manhã. É o decreto de número 9.803 de 26 de janeiro de 2021. É recomendado também que os bares, restaurantes, lojas de conveniências e distribuidoras de bebidas encerrem as suas atividades a partir das 22 horas, retornando às 6 da manhã. Após as 22 horas, os serviços de alimentação poderão funcionar apenas com entrega delivery. A Jaqueline falou bastante ontem sobre esse assunto na live que aconteceu às 19 horas no perfil oficial da Prefeitura de Formosa e falando agora sobre a academia e as quadras esportivas. No período que estiver autorizada a funcionar, deve ser respeitado o limite de 50% da capacidade de acomodação, devendo ser observadas as medidas de prevenção e controle da Covid-19. Como é que fica então os funerais? Nos casos suspeitos e confirmados da Covid, recomenda-se a proibição dos velórios, Otaviano. A Jaqueline falou na live, ela falou que se houver morte confirmada por Covid-19, terá que acontecer um rodízio com um mínimo de tempo, com um mínimo de pessoas. Se não tiver confirmação, tiver tido suspeita de morte com Covid, vai ficar do mesmo jeito que está acontecendo. Os funerais com pessoas reduzidas e também em um tempo reduzido para que continue da mesma forma que está sendo. Muitas pessoas estavam comentando na live, no momento que estava acontecendo, que não haveria muitas mudanças e muita gente até não acreditando nessas mudanças, mas a recomendação é de que siga todos os protocolos, que continue do jeito que está, continue seguindo os protocolos, utilizando máscara e álcool em gel. E também a gente vai falar agora como é que fica, Otaviano, salão de beleza e barbearias. No período em que estiver autorizados a funcionar, deverão atender apenas com hora marcada, respeitando a recomendação também de 50% da capacidade de acomodação. A Jaqueline deu o exemplo que se houver 2 cadeiras dentro do salão, dentro das barbearias, deve se reduzir pela metade, deixando apenas uma cadeira e atendendo somente com o horário marcado, que não haja aglomeração. E ela frisou ainda que tem todo o apoio da Polícia Militar. O tenente-coronel Dário também fez o uso da palavra no momento da live e ele diz também que está junto para que possa combater as aglomerações. A Jaqueline diz ter todo o apoio da Polícia Militar e, se for preciso se deslocar até o estabelecimento onde estiver acontecendo a aglomeração, ela irá já com a polícia para que possa levar essa orientação para o comerciante, para a pessoa que
não cometa aglomerações. Então, Otaviano, a princípio, essas são as nossas informações. Em Formosa existem 4.701 casos confirmados, 541 casos suspeitos, 8.293 casos descartados. Os bares, as lanchonetes irão funcionar com 30% da sua capacidade total. O exemplo também vale para as igrejas. Se a igreja tiver capacidade para 100 pessoas, essa capacidade precisa ser reduzida para 30% e respeitar o distanciamento social de 2 metros. Os estabelecimentos que estavam fechando à meia-noite agora irão fechar às 22 horas. Não pode haver música, não pode haver nem sequer uma pessoa só dentro do estabelecimento. Ele precisa ser fechado às 22 horas em ponto e a partir daí, então, funcionar somente os serviços de delivery. Academias, quadras esportivas poderão funcionar com 50% da sua capacidade total. Salões, barbearias devem atender somente com horário marcado, com até 50% da lotação total. Tudo isso passa a valer a partir de hoje, quinta-feira, 18 de fevereiro de 2021. E o prefeito Gustavo Marques diz que todos devem seguir à risca todas as recomendações. Pediu ainda na live que as pessoas tenham amor à própria vida e que possam seguir todas essas orientações. E ainda disse para a gente finalizar, que a vontade dele, segundo palavras do próprio prefeito na live, vontade dele era que liberasse tudo, mas devido às pessoas não colaborarem, essas medidas precisaram ser adotadas. Otaviano de Paula. Pois é, Aline Tavares, tem algumas coisas que eu não consegui entender ainda. Por exemplo, ontem, ouvindo atentamente as informações lá de Goiânia, falava-se em evento social com até 150 pessoas. Formosa reduziu para 100, segundo o que foi falado ontem. E aí eu não entendo, rapaz, você vai fazer um evento social. É uma festa. Com 100 pessoas, é uma farra, é uma festa. Brincar. Não tem bar, não tem restaurante que recebe tanta gente assim ao mesmo tempo. A não ser uma boate, a não ser um outro tipo de evento aí que reúna tanta gente. Então, que alguém possa me responder o porquê de ainda aceitar esses eventos sociais com capacidade de até 100 pessoas, já que para velar uma pessoa, no máximo 10 pessoas simultâneas no local. Então, são algumas contradições que a gente não consegue entender, que alguém poderia explicar à população de Formosa. Por exemplo, uma barbearia, tem que estar lá 50% da capacidade total. Academia, quadra esportiva também pode funcionar com 50% da capacidade total. Então, são 12 num time de futebol de salão, 6 de cada lado. Então vai jogar 3 do lado, 3 do outro, porque 50% só dá 6 de 12. Não pode ter nenhum reserva, não pode ter nada. Então, como é que se pode colocar numa quadra poliesportiva 6 pessoas e ainda autorizar eventos sociais com capacidade máxima de 100 pessoas? Tem algumas coisas que precisam ser explicadas, que não foi explicado ontem, infelizmente. E também não foi questionado pelos repórteres que estavam lá, infelizmente. E tem alguns estabelecimentos também que eles adotam a política da Black Friday, né? Metade do dobro. Então, a capacidade, não é claro como é determinado o critério de capacidade de estabelecimento. Não é? Você vai falar qual a capacidade de uma academia. É muito relativo, né? É muito relativo qual a capacidade de uma academia. Não é? Se for pelo alvará, vai estar lá 800 pessoas, então vai por 400, não vai mudar nada, porque nunca tem 400 pessoas lá dentro simultaneamente, né? Então teriam que ser critérios mais claros, né? O único que tem uma certa clareza aqui é o de igreja, porque fala em 30% das pessoas, mas que não dá para fazer metade do dobro, porque pede no mínimo 2 metros de distância, né? Então 2 metros de distância você vai limitar pelo espaço físico, né? E não pela capacidade. Né? Exatamente. Pela capacidade. É uma boa reflexão essa. Então, numa academia, se você fosse fazer uma comparação, os aparelhos tinham que estar a 2 metros de distância um do outro. Não colocar metade da capacidade. Você pode colocar 5 pessoas lá e ser muito perigoso. Sim. Porque você põe uma esteira colada uma na outra, as pessoas estão correndo, transpirando, suando. Eu sou gordinho, quando em vez de tentar correr, né? Respinga suor pra tudo quanto é lado. Só pra todo mundo. O cara tá a 2 metros, tá sobrando. Otaviano, pingo de sono. Hugo mesmo sabe, ontem eu estive numa academia aqui da cidade, pude ver
de perto como é que tá o procedimento lá. Fui descaracterizado, como diz o outro, não tava com roupa da rádio, camiseta, para ver, porque às vezes tem essa coisa, né? Tá chegando o dia, e eu estive nessa academia. Primeiramente, eles aferiram minha temperatura, álcool e gel e se eu estava de máscara. Depois disso, eu passei por um outro local e aí, novamente, higienização das mãos. Aí sim eu consegui adentrar dentro dessa academia. O fato é o seguinte, eu não vi nenhum aluno, tinha vários lá sem a máscara. Agora eu te pergunto, eu conversei com um dos gerentes e eu perguntei para ele a situação, quanto tempo da outra vez ficaram fechado? 3 meses. Teve ajuda do governo, do estado, da prefeitura? Não teve. A realidade é o seguinte, eu ouvi na live o nosso querido prefeito falando o seguinte, faz rodízio com os funcionários, então você vai demitir uma parte? A minha questão é o seguinte, na hora de pagar o imposto, vai ter desconto no imposto? 30%, 50% de desconto no imposto? Não, você sabe, são perguntas que o empresário está cansado. Eu não estou dizendo que o distanciamento não precisa. O uso de máscara é essencial. Agora, o que não dá para entender é o que o Otaviano falou. Na hora que eu estava vendo a live, me veio a pergunta: como é que você libera festa social para 100 pessoas e limita, como o Otaviano falou, para 10 pessoas? A igreja, a 30%, não é? Né, da sua capacidade. Tinha que ser zero esse encontro social. Eu acho que na igreja, tem loja, só para concluir, o pessoal está muito mais seguro do que numa festa social com 100 pessoas. Tem loja aqui em Formosa que não recebe 100 pessoas, 100 clientes por dia. Eu conheço. Não tem. E aí você reduz o atendimento deles a 50%, então quer dizer, eles só vão poder atender 50%. Beleza, não muda nada para algumas lojas, para algumas empresas. Mas e aí, como é que faz em termos diz que vai ter fiscalização, né, para ver a parte de funcionários, se está fazendo essa alteração dia sim, dia não funcionário. E aí, como é que vai ficar? Quem vai pagar isso? A verdade, calma, a verdade é que assim, tem 2 pontos que você falou. É que acho que o imposto não é nem a maior preocupação das empresas, porque o imposto é uma despesa variável, de acordo com o volume de venda. O problema são as despesas fixas. Exatamente. Você precisa de um volume mínimo de venda, um restaurante precisa de um mínimo de rotatividade de clientes, ele tem um ticket médio lá, ele tem uma lucratividade média, né? Se ele atende, né, 1.000 pessoas por mês, para no final desse período ela ter 20, 30% de lucro no giro dela, se ela atender 50%, na verdade ela vai ter um prejuízo de 20 a 30%, porque as despesas fixas elas não diminuem, os salários continuam, a despesa de energia continua, porque não importa se a iluminação é a mesma, se tem 50 ou 25 pessoas ou 17 pessoas dentro do seu restaurante, né? 16 pessoas. Você tem que ficar ligado igual e por aí. Exatamente, vai, né? Os equipamentos elétricos continuam ligados, então as despesas são fixas, elas não são de acordo com a demanda. E aí, quando você limita a 30% a capacidade de um espaço, 50%, né? Muitas vezes você acaba inviabilizando o negócio da pessoa. O que eu sei é que não tem solução fácil para isso. O município, né, aprendeu a evitar o desgaste, porque no início queria ser muito proativo, né? E aí o governador falava em lockdown, aqui já estava fechando, né? E agora o que a administração aprendeu falou assim: eu não vou assumir desgaste. O que falar lá eu faço aqui, eu viro um proxy, né? Eu só repito o que está sendo feito e me posiciono que queria ter uma posição, né? Queria que tivesse aberto, não queria fazer. Mas o que seria mais louvável ainda, Edilson, sabe o que é? É analisar essas incoerências que tem no que está vindo de cima e corrigir. Né? Então, assim, velório, no momento de maior dor da família, você limita a 10%. E libera. Você libera um casamento que poderia ser feito, poderia ser adiado, ou que poderia ser feito com muito menos pessoas. Né? Se quiser fazer questão de fazer, faz uma coisa muito íntima, faz live, transmite igual o povo está fazendo agora, né? Muitos estão fazendo. Esse seria, né, uma medida mais coerente, porque você não permite fazer um velório, mas permite uma comemoração, uma festa, um aniversário, né? E aí me diz que diferença tem, Otaviano, né? Pro Covid, uma festa, se é na sua casa, uma aglomeração, ou se é no espaço de festas. Exatamente, situação difícil. Não tem diferença nenhuma, né? A gente entende que está tentando salvar um setor, né? Que é o setor
de eventos, o buffet, o cerimonial e tal, né? Para que eles trabalhem. Nós defendemos isso. Mas o que não pode haver é 2 pesos e 2 medidas. É você escolher quais os setores você vai privilegiar em detrimento de outros, né? Você inviabiliza o negócio do dono do restaurante, né? A sobrevivência deles, e permite que o cara que está dando festa, que você tem muito menos controle, o restaurante pelo menos você pode obrigar a sentarem só pessoas da mesma família numa mesa, colocar uma mesa a 2 metros da outra, né? Evitar que pessoas levantem e se encontrem no meio do restaurante. Se você quiser, você consegue fazer isso, fiscalizar. Agora, uma festa no espaço de festa, de evento fechado, né? Já é fechado, refrigerado, né? Você não tem esse controle. As pessoas levantam, elas comemoram, elas vão pra pista de dança, elas pulam, elas abraçam, elas beijam, e isso não muda. Pro Covid não faz diferença no espaço de festa ou não, se é um buffet que tá organizando ou se sou eu dentro de casa. Então não poderia ter 2 pesos e 2 medidas, né? Esse era o desgaste que a prefeitura municipal, né, a administração municipal deveria comprar, no sentido de falar assim, ó, já que é para fazer uma restrição, a gente vai fazer de maneira a não privilegiar ninguém, né? A gente vai fazer tudo com um peso e uma medida só. Se não pode aglomerar, infelizmente, todas as atividades que dependem de aglomeração estarão prejudicadas. E a fiscalização ficou prejudicada nos últimos meses, a gente tem que falar isso também, né? Infelizmente não fiscalizou com o rigor que deveria fiscalizar, principalmente as aglomerações em festas. Laguinho, essa é uma realidade, né? Na Mata da Bica, no Laguinho, por aí vai, né? Tem uma aglomeração, mas a fiscalização não está funcionando o que precisa. E a gente não pode esquecer que a segunda onda, ela devia ser apelidada de ressaca da política, né? Porque esse número de casos crescentes que a gente vive agora, eles são reflexos das aglomerações na campanha, que na campanha não teve lockdown, não teve Covid, né? Não tinha casos mais de Covid, não tinha mais boletim, eles deram um jeito de sumir com um boletim epidemiológico, né? Você conseguir um boletim era uma dificuldade. Então não tinha divulgação de casos, você não via ninguém, vereador, ninguém